Você sabia que sem querer você pode estar construindo uma realidade que você não quer na sua vida? Tem uma frase que fala o seguinte: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. É uma frase de Anaïs Nin. Não sei se a pronúncia é assim. O modo como nós enxergamos a nossa vida molda a nossa vida. É como se a gente tivesse quase que um superpoder de construirmos a vida que nós desejamos. E aí, quando eu penso nisso, eu falo assim: por que tantas pessoas desfrutam de uma vida muito próspera e outras pessoas desfrutam de uma vida muito medíocre? E por que parece que algumas pessoas que não são pessoas boas conseguem alcançar tantas coisas e pessoas que têm um coração muito bom não conseguem alcançar? E aí, nesse momento, eu fico muito reflexiva porque eu entendo que o treinamento da mente condiz com a nossa realidade. E quando Deus traz para nós essa visão e essa clareza, e eu até anotei aqui, sabe, sobre o modo que nós enxergamos a nossa vida determinar o nosso destino, é, ele quer dizer que existe em nós tanto dele, se nós nos entregarmos a ele, que nós temos condição de transformarmos o rumo das coisas. Olha que loucura. Yara, mas eu posso fazer isso? Eu não sou Deus, eu não tenho superpoder, gente. A nossa mente é muito poderosa. E quando a gente tem condição de compreender o poder da nossa mente, da nossa consciência, nós começamos a criar realidades. Nós começamos a atrair coisas que nós queremos. E eu falo isso através de um exercício diário, assim, porque todas as vezes que eu comecei a visualizar oportunidades de trabalho sendo algo que vem até mim com facilidade, todas as vezes que eu comecei a mentalizar que eu conquistaria as coisas que eu desejava, que eu conseguiria a negociação que eu precisava, e com a tranquilidade no coração de que essas coisas já tinham acontecido, apesar de em alguns momentos eu oscilar relacionada a essa certeza, breves momentos, as coisas aconteciam. E aí eu falava assim: "Gente, é verdade, isso tem muito poder". E isso é o poder de Deus atuando em nós para quem acredita em Deus. E para quem não acredita em Deus, o I também tem essa mesma, eh, bênção, né, tem essa mesma graça, assim, de ter tudo que deseja, pensa e sonha. Essa pessoa ela tem vontade e ela também tem uma mente treinada. E com o poder da consciência e da clareza do poder dos pensamentos, ela acessa essas coisas. Então, eu queria, através de um discernimento de Deus mesmo e espiritual, trazer para vocês de que existe em nós algo feito pelo Criador, que é a nossa inteligência, a nossa condição de pensar, a nossa condição de prospectar na nossa mente as realidades que nós queremos viver, ainda que através dos pensamentos. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas será? Eu tô pensando nisso, será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? E sim, gente. Quando eu pergunto assim, né, eu até anotei aqui, quando você pergunta pra alguém qual vida você quer ter, vem várias coisas na cabeça dessa pessoa. Ela fala: "Não, eu quero ter isso, eu quero viver isso, eu quero conquistar isso, eu vejo minha vida, assim, do sonho sendo dessa forma", mas ao mesmo tempo, essa pessoa ela não consegue acreditar que isso vai acontecer. Ela mesma fala assim: "Não, mas assim, qual que é a chance, né, imagina, não, eu ter isso, não, mas assim, é impossível, né". Quando alguém fala assim: "Isso vai acontecer", a pessoa fala assim: "Ah, é só se for". Ela não acredita que isso é real. E isso já afasta completamente essa possibilidade, consciente ou inconscientemente. Isso te tira da rota de chegar até esse caminho. E a nossa forma que a gente mentaliza a nossa vida, sendo protegida todos os dias e visualizada por nós com clareza, de uma forma muito sutil, nos direciona assertivamente para aquilo. Quando a gente pensa assim: "Nossa, eu quero um carro dessa cor e desse jeito". Não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês começam a ver muito daquele carro daquela cor. E antes você quase não via. Mas quando a gente tá com o foco em algo na nossa mente, a gente tem mais clareza. Enxergamos mais vezes. Quando a gente também fica assim: "Gente, eu tenho que ligar para fulano, 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 eu tenho que chamar tal pessoa", e de repente essa pessoa entra em contato com você. De repente você encontra essa pessoa na rua.
é quase como se fosse magnético, sabe? A gente consegue atrair, nos conectar com isso. Olha que coisa mais absurda. Esses dias eu estava pensando numa pessoa que eu precisava tratar um assunto relacionado à palestra. E eu coloquei na minha to-do list e falei, gente, eu tenho que chamar porque eu tô com isso na minha cabeça. E de verdade, era sempre tão corrido. E não era um assunto, assim, prioridade máxima, que eu falava assim, quando eu tiver tempo, eu quero ligar com calma. E eu fiquei falando isso. E assim, não tinha nenhuma chance dessa pessoa entrar em contato comigo por nenhuma razão, assim, sabe? Me chamando ali, aleatoriamente. E aí, um belo dia essa semana, acho que foi quarta-feira, não sei, ela mandou mensagem, oi, queria muito conversar com você. E eu falei, gente, e parece até mentira, né? Quando a gente fala, não, eu tava pensando tanto em você, eu queria tanto te chamar. Eu pensei em uma situação, eu queria muito propor. Então eu falo que eu construí uma mente tão ativa e conectada, assim, com as vibrações, com a energia do mundo, né? Com a vida, assim. E eu falo que Deus é a energia que nós temos, é a vida que nós temos. Eu sou cristã e eu tenho muita clareza de que realmente existe um poder divino em nós. Eu consigo acessar algumas pessoas através do pensamento e da minha intenção. E, obviamente, gente, eu também consigo acessar coisas que eu desejo conquistar através do meu pensamento e da minha intenção. Eu consigo acessar relacionamentos que eu desejo acessar através do desejo e intenção. Teve uma vez que eu falei, gente, eu quero muito conhecer essa pessoa, eu quero muito conhecer essa pessoa. Imagina, né? Eu queria muito, muito, muito. Ela é muito legal, ela vai me ensinar muito sobre empreendedorismo. Eu não desci do avião no aeroporto e a pessoa estava comendo uma pipoca, aguardando um voo na minha frente. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu falei, não vou sentar pra incomodar, porque vai ser muito inconveniente. Aí eu falei, eu vou sentar perto e eu vou observar se ela vai levantar, se ela vai ficar aqui. E aí eu comprei uma pipoca também, fiquei sentada assim perto e fiquei observando. Falei, gente, será que eu falo? Será que eu não falo? E eu falei, gente, olha a chance que eu tô tendo da vida e olha como eu criei essa realidade. Qual a probabilidade, gente, de verdade, assim, né, dessa coincidência? Realmente foi algo, assim, construído dentro da minha mente e isso me trouxe pra aquilo ali, né? E aí eu conversei com essa pessoa. No final das contas, eu tinha pegado o telefone, a gente ficou conversando mais de 50 minutos. Como eu tava chegando, né, em São Paulo, eu tinha uma agenda, mas era mais tarde, então eu fiquei o tempo do voo dela praticamente todo ali, da espera dela, conversando sobre coisas que me agregaram muito, assim, no sentido de, caso eu fosse fazer essa mentoria de 1 hora, eu gastaria, sei lá, 60 mil reais, 50 mil reais. Então eu fiquei muito feliz. E eu falo que às vezes o que precisamos mesmo, uma outra coisa que eu anotei é que a gente precisa entender assim, se eu vejo a vida, né, como uma corrida que vale muito a pena, eu vou desenvolver resistência para enfrentar isso e vou alcançar as minhas metas. E eu entendo sempre que desafios são para serem superados, eles nunca são para nos destruir, sabe? E isso me traz uma mentalidade de que quando tá um pouco difícil é porque eu tô indo para um nível melhor. Isso me ajuda muito também, talvez pode ser uma dica para vocês. Uma outra coisa é que se eu vejo a vida como uma batalha, eu vou estar o tempo lutando, o tempo todo lutando pra vencer, né? Como mentalidade de vencedora. E eu não falo que a gente tem que enxergar a vida como uma batalha todos os dias, mas eu penso que assim, se a vida, ela pode ser um jogo também, sabe? Ela pode ser um jogo, uma conquista. E isso é muito instigante pra mim. E eu queria falar que se você pensa em alguém, assim, que tem uma mente muito negativa ou uma mente muito perturbada pelos desafios do dia a dia, sem clareza, né, das coisas, uma pessoa que às vezes afirma situações que não fazem sentido com a realidade, querem desfrutar, e você sentir de compartilhar esse vídeo, eu ficaria muito feliz. Eu tô começando no YouTube, então, se você quiser também se inscrever e compartilhar isso com mais uma pessoa e falar, olha que legal, ela tá começando aqui, ela tem uns conteúdos que fazem sentido, eu vou ficar super feliz, super grata. Eu acredito que isso também vai me impulsionar a falar um pouco mais sobre isso. Eu tinha muita vergonha, de verdade, de ficar falando. Eu pensava assim, nossa, mas eu não vou ter nenhum inscrito no meu canal, que vergonha, eu vou ficar falando sozinha. E hoje eu já tenho um pouquinho de coragem de falar assim, ativa as minhas notificações, se inscreve aqui, porque isso pra mim vai ser muito legal, muito importante mesmo. Eu acredito que existe um propósito muito grande em acessarmos o potente poder de contribuirmos para que o outro seja liberto de crenças limitantes, de decisões erradas, de falta de clareza e de conhecimento. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu desejo que essa palavra acesse o seu coração de uma forma muito especial e que você reflita sobre isso de modo a transformar a sua vida e, obviamente, de modo a construir a realidade que você deseja.
existe um caminho maravilhoso de possibilidades muito incríveis e prósperos para você acessar. Não perca a oportunidade de construir a melhor vida possível enquanto você está aqui. Um beijo para você.